Tratando agora das despesas com pessoal. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório das seguintes parcelas: somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelos às entidades de previdência. Então, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação, com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Então veja que entra aqui na despesa total com pessoal ativos, inativos e pensionistas. Também entra aqui mandatos eletivos, cargos, funções, empregos ou civis e também militares. Também entra. Quaisquer espécies remuneratórias vão entrar aqui. Se eu falar que é vencimento, se eu falar que é alguma vantagem, seja essa vantagem fixa ou remuneratória, também entra. Se eu falar de subsídio, também entra aqui na despesa total com pessoal. Se eu falar de proventos da aposentadoria, entra. Porque a gente está tratando aqui de inativos e pensionistas. Então, inativo é o quê? Provento das aposentadorias. Se eu entrar em reformas, se eu falar de reforma, de algum policial, alguma coisa assim do tipo, também vai entrar aqui na despesa total com pessoal. Se eu falar de pensão, se eu falar de qualquer adicional, seja por desempenho ou não, entra na despesa total com pessoal. Se eu falar de qualquer gratificação, por exemplo, gratificação por qualificação do servidor, também entra aqui na despesa total com pessoal. Se eu tratar de horas extras também entram aqui na despesa total com pessoal. Se eu falar de vantagem pessoal, também vai entrar aqui. Ou qualquer tipo de encargo social ou contribuição recolhida pelo ente às entidades de previdência. Então, encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência também vão entrar aqui na despesa total com pessoal. Agora, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, o que é outras despesas de pessoal? Outras despesas de pessoal é uma coisa só. O que é? Vão ser os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, todos eles? Não, apenas aqueles contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos, que aí sim vai ser outras despesas de pessoal. Todos os contratos de terceirização de mão de obra? Não. Somente os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos. Aí sim, eles são contabilizados como outras despesas de pessoal. Só isso que é outras despesas de pessoal. Agora, a despesa total com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês em referência com as despesas dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, não de caixa, independentemente de empenho. Independentemente de empenho. Fala assim, contanto que empenhado, não. É independentemente de empenho. Então, despesa total com pessoal será apurada somando-se a despesa realizada no mês em referência com as despesas dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independentemente de empenho. Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento quanto ao teto remuneratório. Então, para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor sem qualquer dedução ou retenção,
ressalvada a redução para atendimento ao teto remuneratório. Então, para apuração da despesa total com o pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor sem qualquer redução ou retenção, exceto, aí a gente realmente vai considerar a redução, o abatimento, ressalvada, exceto a redução para atendimento do teto remuneratório. Então, se o servidor ganha R$100 e ele só poderia ganhar 90, vai falar assim, vou pegar os R$100 todo porque é remuneração bruta. Não, mas aí o teto remuneratório eu tiro. Só o teto remuneratório que eu tiro. Na hora que eu for considerar, por mais que eu fale que vai ser despesa, por mais que eu fale que vai ser remuneração bruta do servidor, eu tenho que retirar esse teto remuneratório. Agora, para os fins do disposto no caput do artigo 69 da Constituição, que diz que a despesa com pessoal ativo, inativo e pensionistas da União, dos Estados, do DF e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar, para os fins do disposto dessa regra, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais de receita corrente líquida a seguir discriminados. No caso da União, 50% da receita corrente líquida é o máximo que ela pode destinar a pessoal. No caso dos estados e municípios, 60% da corrente líquida é o que eles podem, no máximo, destinar a despesas com pessoal. Então, a União só pode gastar até 50% da sua receita corrente líquida com despesas de pessoal, e estados e municípios só podem torrar até 60% da sua receita corrente líquida com despesa de pessoal. Agora, na verificação do atendimento desses limites que eu citei, não serão computadas algumas despesas. Então, algumas despesas não serão computadas quando for verificar esses limites máximos, esses percentuais da receita corrente líquida que os entes poderão destinar à despesa com o pessoal. Quais são essas despesas que não serão computadas nesse bolo total aqui de despesa com o pessoal? A despesa de indenização por demissão de servidores ou empregados. Então, se eu tiver uma despesa de indenização por demissão de servidores ou empregados, eu não vou computar essa despesa naquele índice que eu falei que a União pode gastar até 50% da receita corrente líquida com o pessoal e os estados e municípios podem gastar até 60% da receita corrente líquida com o pessoal. Então, despesa de indenização por demissão de servidores ou empregados não entra. Também não serão computadas as despesas relativas a incentivos à demissão voluntária. Então, despesas relativas a incentivos à demissão voluntária também não serão computadas para fins de cômputo do percentuais, de checagem. Também não serão computadas as despesas derivadas da convocação extraordinária do Congresso Nacional, Também não vão ser computadas aqui para fins de verificação desses limites. Além disso, despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao período da apuração, que eu falava no mês de referência com a dos 11 imediatamente anteriores. Então, essas despesas também não irão entrar, não serão computadas, para fins de verificação do atendimento desses limites que eu citei. Então, se eu estiver tratando de despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior àquela questão de mês em referência com a dos 11 meses imediatamente anteriores, elas não irão entrar. Então, mais uma vez, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao período da apuração, que é aquela da questão do mês em referência com a despesa dos 11 meses imediatamente anteriores. Além disso, também não vai ser computada a despesa com o pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União. Então, despesa com o pessoal do Distrito Federal, dos estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, não irão entrar aqui no cômputo das despesas para verificação do atendimento dos limites. E, por fim, também não vai entrar despesas com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto na Constituição, quanto a parcela custeadas por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados ou quanto a parcela custeada por recursos provenientes da compensação financeira por mudança de regime de previdência geral e próprio
ou ainda quanto à parcela custeada por recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Então, não será computada as despesas com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou daquele fundo previsto na Constituição. Todas as despesas com inativos e pensionistas não entram? Errado, não é isso. A gente viu que despesas com inativos e pensionistas, aposentadoria, proventos, vão entrar sim. Mas se eu estiver tratando de despesas com inativos e pensionistas, somente me referindo à parcela custeada por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados, não entra, porque são eles que estão pagando, E também não vai entrar a parcela, referente a inativos e pensionistas, custeada por recursos provenientes da compensação financeira por mudança de regime de previdência geral e próprio. O cara transiciona de um regime para outro. E se eu estiver tratando também de despesas com inativos e pensionistas, eu vou ter que retirar, não vai entrar no cômputo das despesas para fins de verificação do limite, a parcela custeada por recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Então, repassando aqui, quais são as despesas que não vão entrar aqui no cômputo das despesas para fins de verificação dos limites? Primeiro, despesa de indenização por demissão de servidores ou empregados não entra. Despesas relativas a incentivos à demissão voluntária. Despesas quanto à convocação extraordinária do Congresso Nacional. Despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração, que é aquela questão no mês de referência com a dos 11 meses imediatamente anterior. Despesa com o pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, também não entra. Despesas com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo, previsto na Constituição, somente quanto à parcela custeada por recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados e quanto à parcela custeada por recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime, ou melhor, de previdência na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, e também ainda quanto às despesas com inativos e pensionistas, quanto à parcela custeada por recursos provenientes da compensação de mudança de regime de previdência geral e próprio. Agora, observado o disposto no inciso 4º do parágrafo 1º, que eu dizia que não seria computado nas despesas para fins de verificação do limite, do percentuais da corrente líquida que está sendo destinado ao pessoal, despesa com o pessoal, aquelas despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior da apuração. Então, observada esta regra, as despesas com o pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de decisão judicial. Não é toda decisão judicial, despesa referente à decisão judicial, que não vai entrar no campo das despesas com o pessoal. É somente aquela despesa decorrente de decisão judicial e da competência de período anterior ao período da apuração. Somente essa, porque se for outra despesa decorrente de decisão judicial que não é anterior ao período da apuração, aí ela vai entrar sim. Então, essa questão de período da apuração é sempre lembrar aquela questão de no mês em referência com a dos 11 meses imediatamente anteriores. Se não for de competência de período anterior à da apuração, a despesa judicial vai entrar sim. A despesa decorrente de decisão judicial vai entrar sim. Então, observada essa regra, as despesas com o pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão. Agora, na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, é vedada e proibida a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Então, na verificação do atendimento desses limites de receita corrente líquida com despesa com pessoal, é proibida e vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Então, na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, é vedada e proibida a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Para ser uma despesa, mas peraí, essa despesa que ela foi custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro do regime de previdência, então eu vou abater essa despesa. Não, é proibido. Tem que incluir sim nessa despesa para fins de verificação dos limites. Então, como disse aqui, na verificação do atendimento dos limites,
é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Antes a gente tinha visto que a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. A União, 50%, os estados, 60% e municípios também 60%. Agora, a repartição desses limites não poderá exceder os seguintes percentuais. No caso da esfera federal, 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário e 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% desses 40,9% para as despesas com pessoal decorrentes de que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e Território e a Defensoria Pública dos Territórios, e também aquela questão de servidores dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima, repartidos de forma proporcional à medida das despesas relativas a cada um desses dispositivos em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores à autopublicação desta lei complementar. Então, na esfera federal, você vai ter 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário, 40,9% para o Executivo, 0,6% para o Ministério Público da União. Então, na esfera federal, você vai repartir os 50% que a União pode gastar da sua receita corrente líquida com o pessoal da seguinte forma: 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário e 40,9% para o Executivo, e sobrou 0,6% para o Ministério Público da União. Já no caso da esfera estadual, você vai repartir os 50% que os estados podem gastar da sua receita corrente líquida com o pessoal da seguinte forma: 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado, 6% para o Judiciário e 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público dos Estados. Então, no caso da esfera estadual, você vai repartir os seus 50% da seguinte forma: 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado, 6% para o Judiciário e 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público dos Estados. No caso da esfera municipal, que você tem 50%, você vai dividir 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver, 54% para o Executivo. Só isso, porque não tem judiciário no município. 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver, 54% para o Executivo. Agora, nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à medida das despesas, à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Então, repassando aqui os limites. Quando a gente está comparando o legislativo, a gente sempre inclui o Tribunal de Contas. Agora, no caso da União, você vai ter para o Legislativo 2,5%. No caso estadual, você vai ter 3% para o Legislativo, incluído evidentemente o Tribunal de Contas. E no município, você vai ter 6% para o Legislativo. Então, na União, 2,5% para o Legislativo, na esfera estadual, 3% para o Legislativo, e na esfera municipal, você vai repartir o seu percentual como 6% para o Legislativo. Agora, judiciário você só tem na União e no Estado, e vai ser sempre 6% para o judiciário, tanto da União quanto para o Estado. Aí você ainda tem o Ministério Público. No caso, na verdade, o Executivo, né? Primeiro vamos começar pelo Executivo. Então, no caso da União, você vai ter 40,9% para a União. No caso dos Estados, você vai entregar 49%, 40,9% é no caso da União do Executivo, 49% é no caso do Executivo do Estado. E no caso do município, 54%. É uma parcela maior. Agora, como você tem Ministério Público só na União e no Estado, na União o MPU vai ficar com 0,6% e o MPE vai ficar com 2% no caso dos estados. E aí, no caso, acaba todos os limites. São só esses. Para efeito desse artigo, entende-se como órgão um Ministério Público e, no caso do Poder Legislativo Federal, as respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. Além disso, entende-se como órgão, no Poder Legislativo,
Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. Entende-se como órgão no Poder Legislativo do Distrito Federal a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E entende-se como órgão municipal a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. Agora, entende-se como órgão no Poder Judiciário Federal o STF, STJ, TST, TRF, Tribunal do Trabalho, etc. E entende-se como órgão no Poder Judiciário Estadual o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. Agora, os limites para as despesas com o pessoal do Poder Judiciário a cargo da União, por força do inciso da Constituição que diz que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, serão estabelecidos mediante a aplicação da regra do parágrafo 1º. Como o parágrafo 1º foi alvo de um ADIM, e ele dizia que nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com o pessoal em percentual da receita corrente líquida verificada nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação dessa lei complementar. Então fica por isso mesmo. Agora, nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2º do caput serão respectivamente acrescidos e reduzidos em 0,4%. Então, a gente tinha visto que o percentual da receita corrente líquida no estado, que a gente viu que é de 50% que pode ser destinado ao pessoal, a gente reparte 3% para o legislativo, 6% para o judiciário e 49% para o executivo. Agora, se o estado ele possui Tribunal de Contas dos municípios, aí a conversa muda um pouco. Aí, se tiver Tribunal de Contas dos municípios, não disse do município, aí você vai retirar um percentual do executivo, que era 49%, no caso do estado, e vai retirar dele 0,4% e vai acrescer, vai adicionar ao percentual do legislativo, que era 3%, e passa a ser 3,4%. Agora, para os fins previstos quanto a duodécimos na Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com o pessoal por poder e órgão será resultante da aplicação dos percentuais definidos nesse artigo ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, você pode considerar esses percentuais que tem aqui na Lei 101 como aqueles que estão definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, para os fins previstos no artigo 68 da Constituição, que trata de duodécimos, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com o pessoal por poder e órgão será resultante da aplicação dos percentuais definidos nesse artigo que a gente acabou de estudar ou aqueles percentuais fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os poderes e órgãos referidos nesse artigo que eu acabei de citar deverão obrigatoriamente apurar de forma segregada para a aplicação dos limites de que trata esse artigo a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Ainda que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Então, os poderes e órgãos que a gente acabou de estudar deverão apurar de forma segregada para a aplicação dos limites de que trata esse artigo a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Então, os poderes e órgãos que a gente acabou de estudar deverão obrigatoriamente apurar de forma segregada para a aplicação dos limites a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão.